Falar sobre a sua família. E o tema da mensagem de hoje é aprendendo a recomeçar depois dos traumas. E o livro que nós vamos meditar hoje é o livro de Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava Elimeleque, sua mulher se chamava Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram Eufrates de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Uma chamava Orfá e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, agora sem seu esposo e também sem os seus 2 filhos. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Quando voltava para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: vão, minhas noras, retornem para a casa das suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos filhos e comigo. Que o Senhor conceda a cada um de vocês e encontre segurança em outro marido, em outro lar e também em outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto. E lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês parar até que eles crescessem? Ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfá deu um beijo e se despediu da sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe, o que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, com letra maiúscula, será o meu Deus. Amém? Glória a Deus. Quando nós lemos esse texto aqui, você vê que Noemi manda Ruth voltar para o povo dela, para a casa dela, e para o Deus dela, né? O Deus com letra minúscula. Aqui a gente percebe, né, uma grande diferença, o que Deus ele faz na vida de uma família que teme ao Senhor. Até aquele ponto, até aquele momento ali, o Deus de Ruth era os deuses dos moabitas, os deuses da terra de Moabe, aquele Deus que sacrificava criança, queimava criança em sacrifício. Mas a partir do momento em que Ruth ela decide acompanhar a sua mãe adotiva, vamos dizer assim, porque Ruth não olhava para Noemi como uma sogra apenas, mas como uma segunda mãe.
E ela falou que assim, o seu Deus será o meu Deus. E a partir daquele momento você percebe uma nova história sendo traçada na vida daquela mulher. Mas, queridos, o tema da mensagem hoje fala sobre aprendendo a recomeçar depois de grandes traumas. Nós estamos vivendo agora um momento de muitas perdas. Todo mês, não tem como a gente não falar. Eu até, às vezes, tento evitar, mas a gente não tem como deixar de falar quando a gente perde alguém que a gente tanto ama, né, irmã Sandra? A gente tem que falar. Mas a gente não fala isso para assustar vocês. Mas a gente fala isso porque a gente perde pessoas que nós amamos. E a gente compartilha com a igreja sobre a nossa dor. Vocês oram pelos nossos pedidos. E vocês ficam sabendo das nossas perdas. E essas perdas, claro, elas são muito difíceis para a gente. Quando nós perdemos, nós agradecemos ao Senhor pela vida que o Senhor nos deu, dessas pessoas conosco, e também agradecemos também aos irmãos pelo carinho da oração. Todo momento nós vivemos novos ciclos e novas perdas. Mas como nós vamos reagir diante delas? Diante da tragédia, do ano que nós estamos vivendo? Essa história de Ruth, ela é muito marcante para a gente. Porque eu lembro que ela nos ajudou muito na perda do meu cunhado. Eu tive um cunhado que foi assassinado numa emboscada. Lá tentaram roubar a moto dele. Ele tinha em torno de 24 anos, o irmão da Nancy. E foi muito difícil naquela época a gente superar, porque faltava pouco tempo para o nosso casamento. Nós estávamos já preparando o nosso enxoval, já estávamos pagando a nossa festa. Faltava um ano, ou menos de um ano, aproximadamente, para a gente casar, e a gente viveu aquelas lutas. Eu lembro, talvez Nancy não tenha lembrado na época, mas eu lembro que quando, não sei se foi ela ou eu que comprei aquele DVD de Ruth, mas aquele DVD eu via ele várias vezes. Já viu quando você vê um filme várias vezes? E sempre que eu olhava, vou ver aquele filme de novo, porque aquele filme ele marcou muito a minha vida naquela fase. Como Deus ele é tremendo, ele é bondoso, ele reconstrói, ele refaz a nossa história mesmo depois da tragédia. Como viver depois das perdas? Como viver depois de uma tragédia que parece que a gente não vê mais solução? A tristeza toma conta, e aí Deus sempre se apresenta diante de nós como um Deus de novas oportunidades, de novas vidas. E Ele nos traz isso nessa noite através dessa palavra. Que o Espírito Santo de Deus, Ele traga para você renovo nessa noite. E que você possa olhar para essa palavra e trazer essa palavra para você como profética. E que você possa viver de novo esperança. Caso você não esteja hoje sendo alvo dessas perdas, ou esteja vivendo esta dor, que essa palavra também seja para você uma palavra de um Deus que está sempre pronto a recomeçar na vida daquele que se deixa ser usado por Ele. Então, quando nós olhamos para o texto aqui, você percebe que o marido de Ruth, chamado Emimeleque, ele sai de Belém porque lá estava passando uma fase muito difícil, que era uma fase de fome. As pessoas estavam morrendo de fome em Belém. Judá estava passando por uma crise muito grande de alimentos. A seca, problemas mesmo de estrutura, mal administração, enfim. Se você for fazer um estudo na época dos juízes, em que os juízes eles julgavam o povo, quando você começar a estudar, você vai perceber que era um povo meio que sem ordem e organização. Não tinha estrutura governamental para cuidar. Cada um plantava e se virava colhendo e depois ia para a feira, para os mercadinhos locais trocar. Olha, eu tenho aqui trigo, quero trocar aí com você por uva, para que eu possa lá processar e fazer o meu vinho. Olha, eu tenho aqui muitas azeitonas aqui, lá da oliveira, e eu quero trocar contigo aí, para que você me dê um pouquinho aí do teu trigo. Era mais ou menos assim que o povo vivia naquela época. Só que tudo isso culminou com uma grande crise de alimento. E aí o que o povo começou a fazer? O povo começou a fugir de Judá. Todo mundo começou a ir embora de Belém. E aí o marido de Noemi foi para a terra dos Moabitas. Uma terra pagã. Uma terra, conforme eu disse anteriormente,
uma terra onde o Deus dos moabitas pedia sangue de crianças. E era comum que as sacerdotisas lá de Moabe, elas levassem até o altar para sacrificar aos deuses dos moabitas crianças. Então era uma situação muito complicada, principalmente para um israelita viver. Mas eles tiveram que fazer aquilo, ou então eles iriam morrer. Depois que aconteceu toda essa tragédia na casa de Noemi, morreu o seu marido primeiro, depois os seus 2 filhos, e ela ficou viúva com 2 viúvas. Ela ficou sabendo que Deus estava abençoando Belém de novo. E Deus estava de novo trazendo prosperidade para a terra de Judá. E aí foi que ela decidiu voltar. Diante de um retorno, queridos, é muito complicado. E eu queria trazer para vocês aqui um pouquinho do que implicava o retorno de Noemi para Belém. Não era apenas uma vontade de uma viúva, mas imagina uma pessoa sair da sua terra, abandonar o culto ao seu Deus, para ir para uma terra de um Deus desconhecido e se subjugar às regras daquele povo para fazer negócio, para fazer comércio, e depois voltar quando as coisas começavam a ficar boas. Então, e ainda mais voltando com uma moabita junto com ela. Foi uma coisa muito difícil. E elas viveram muitas lutas. E eu queria destacar aqui com vocês sobre o que acontece. Hannah, por favor. Senta ali do outro lado, por favor, filha. Isso. Obrigado. Então, ok? Então a gente começa a perceber algumas coisas importantes aqui que Noemi teve que fazer para superar todas essas dificuldades. A primeira, queridos, o trauma. Quando nós passamos por algumas lutas ou algumas dificuldades, vê se não aplica hoje a tua realidade. Quando a gente passa por um momento de dificuldade, quando a gente vive alguma queda na nossa vida, a primeira coisa que fica pairando na nossa mente é o trauma. Que trauma é esse, pastor? O trauma de dar errado. Eu tive um casamento, vivi um relacionamento, por algum motivo ele foi desfeito, e aí Deus me deu a oportunidade de recomeçar, e aí eu fico com medo de fracassar de novo. O vício. Um dia Deus me tirou das drogas, e aí eu abandonei os vícios da droga, mas sempre fica na minha mente aquela insegurança ou aquele medo de um dia voltar a fazer aquilo. Eu estou usando alguns exemplos para que vocês possam ter mais ou menos uma ideia. Quando a gente recomeça, a gente tem que lidar com esses traumas. O trauma da derrota, do fracasso, de cair. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que saiu da igreja, ficou um tempo fazendo um monte de coisas erradas, e de repente essa pessoa volta para a igreja, mas ela nunca conseguiu ser a mesma. E conversando com ela, ela falou que assim, pastor, eu não quero assumir compromisso com a igreja agora não. Aí eu falei, por quê? Você conhece tanto da palavra? Porque eu tenho medo depois de cair de novo, escandalizar a igreja, e decepcionar a igreja, e decepcionar o pastor. E a gente percebe que muitas pessoas têm dificuldade de recomeçar, porque esses traumas eles são marcantes na vida. Uma vez a gente estava fazendo um trabalho de libertação lá no bairro de Olaria, de Ramos, e eu tive a oportunidade de trazer de volta para o Evangelho uma menina que fazia programa. E uma das lutas que ela vivia era o seguinte, ela não conseguia nem conversar comigo, porque ela achava que todo homem que ela pudesse interagir iria virar um relacionamento, um caso. E tanto eu quanto as pessoas que a ajudavam, nós nunca pensávamos, nem olhávamos para ela dessa forma. Mas dentro dela, ela se via ainda como essa pessoa. E foi muito difícil de manter aquela jovem na igreja, ela tinha dificuldades. E foi 2 vezes que nós tivemos contato. Por coincidência, a diaconisa da época que me ajudou, ajudando essa jovem, era Noemi também, né? Era a diaconisa lá da igreja. Mas a gente não conseguiu fixar aquela jovem, mesmo depois de ter iniciado um trabalho de libertação, de estar dando tudo certo, mas o trauma que ela vivia, ela não conseguia confiar em mais homem nenhum.
Talvez pela figura minha, junto com a diaconisa, mesmo junto com a diaconisa, ela tinha dificuldade de confiar ou não acreditava que ela poderia ter um convívio saudável, natural com outra pessoa do sexo oposto. Então são muitos traumas que marcam as nossas vidas. Mas esse texto de hoje aqui, queridos, ele vai ensinar para a gente alguns passos importantes para que a gente possa conseguir aprender a recomeçar, independente da tua luta, da dificuldade que você tenha vivido. Quer ver uma coisa importante? Quando a gente olha para o texto, a palavra retornar, se você for pesquisar, ela tem um significado que, se você observar a raiz dele, talvez você tenha alguma resistência em aplicar ele na sua vida. Mas eu, por curiosidade, eu fui buscar no bom dicionário bíblico e encontrei que a palavra recomeçar ou retornar significa arrependimento. Então, sempre que você olha na Bíblia, a palavra recomeçar ou retornar, ela faz alusão a você a se arrepender. Eu me arrependi de ter ido, agora eu estou voltando. É difícil, muito difícil, a gente viver ou tomar essa atitude na nossa vida. Retornar, recomeçar na Bíblia, significa arrepender. Se arrepender ou arrepender-se de alguma coisa e voltar à estaca zero. Noemi, ela chegou à conclusão que ela tinha cometido uma falha com a sua família, de ter saído de Belém, mesmo com as boas, vamos dizer assim, as boas intenções. Não, ela não deveria ter saído, mas ela reconhece que precisa voltar para a terra que ela fazia parte e voltar para o Deus dela, voltar para aquele ambiente que ela nunca mais deveria ter saído, nunca deveria ter saído, na verdade. E aí o texto ele mostra para a gente que retornar é o que a gente precisa fazer agora. E eu queria abrir parênteses agora e fazer um desafio para você. Você está disposto ou disposta, nesse momento, a se arrepender? Se arrepender de quê? Não sei. Talvez isso agora que esteja incomodando você. Se arrepender das suas escolhas, se arrepender das decisões que você tomou, do estilo de vida que você está vivendo hoje. Todos nós temos motivos para se arrepender. Eu tenho muitos motivos para me arrepender. Tiago falou aqui também sobre os motivos que ele tem também. Tem dia que a gente não está 100%. São nossas escolhas, ou são as influências, ou são as pressões da vida. A todo momento a gente está recomeçando. E esse tempo, 2021, queridos, é o tempo de recomeçar. Recomeçar. Recomeçar uma igreja depois de uma pandemia, ou durante uma pandemia. Recomeçar depois das escolhas erradas. Recomeçar sem a presença de uma irmã, sem a presença de um tio, sem a presença de um pai, sem a presença de uma mãe, sem a presença daquele amigo. Recomeçar diante de uma realidade diferente daquela que a gente já estava acostumado a viver. Está sendo muito difícil recomeçar até para as crianças no retorno às aulas. Eu nem as culpo. Nós não podemos ter a sala das crianças nesse momento. E aí também é um grande desafio para elas recomeçarem dentro da igreja assistindo o culto, quando nesse momento elas estariam agora no 220 super elétrica, falando alto ao mesmo tempo, fazendo atividades manuais. Por quê? Porque é a forma como elas têm de ouvir a palavra e aprender da palavra. É uma questão pedagógica. Como essas crianças vão recomeçar nesse ano de 2021, sentadas junto com todo mundo, ouvindo um pastor falando meia hora. É um desafio muito grande, e até as nossas crianças precisam aprender a recomeçar. Quando nós olhamos para esse texto, a gente vai perceber aqui algo importante. Ser fiel ao propósito da missão que Deus tem colocado para a nossa vida seria um passo muito importante para você recomeçar. Noemi sabia que Deus tinha coisas maravilhosas para ela lá em Belém. Ela tinha que voltar. A missão dela agora, naquele momento, não era ficar naquela terra estranha, mas era voltar. Ela não sabia o que ia acontecer. Ela não tinha nem mais casa. A casa dela ficou lá na terra dos Moabitas. Tudo que ela tinha, os negócios dela, ficaram por lá. E ela tinha que recomeçar, literalmente do zero. Agora, uma senhora, uma velha, viúva, só por essas 3 características dela, a gente pode olhar para aquele contexto e falar assim: fracassada, mendiga, vai viver da ajuda
das pessoas de bom coração, porque ela não tinha herança, ela não tinha marido, ela não tinha filho para cuidar dela. Tinha uma viúva de um dos filhos dela e nem da nacionalidade da terra natal dela pertencia. Era uma moabita, que era praticamente, né, pastores, odiadas pelos israelitas. Era digna de ser apedrejada só por fazer parte daquele povo pagão. Então tudo aquilo ali, todo aquele cenário era contra aquele retorno dela. Mas ela voltou porque ela sabia e ela entendia que era o propósito de Deus. Para retornar, queridos, a gente precisa dar um passo de fé. A gente precisa acreditar que Deus vai estar conosco. Deus vai estar conosco superando a perda da pessoa que você ama. Deus vai estar conosco de volta à igreja depois de um ano muito difícil, no relacionamento, na reconstrução de um relacionamento, deixando aquelas coisas tristes, deixando aquele fracasso do passado e acreditando que agora será diferente. Só é diferente, queridos, quando nós acreditamos nisso. Então, Noemi ensinou para a gente um princípio aqui, de confiar em Deus, mesmo que tudo esteja conspirando contra. Uma outra coisa que eu vi dentro desse texto aqui, é que Noemi não perdeu a oportunidade. Queridos, quando a gente fala sobre recomeçar, a gente não recomeça porque está com vontade. A gente recomeça quando a oportunidade aparece. Quer ver um exemplo? A todo momento Deus nos dá uma oportunidade para que a gente possa recomeçar. É naquele momento de quebrantamento, é naquele momento que Deus começa a falar ao nosso coração, que a gente começa a sentir a presença de Deus, que a gente começa a ver que parece que o ambiente está favorável para aquelas transformações que a gente precisa viver. Aí é o momento. Quando que Noemi falou, vou voltar? Quando ela ficou sabendo que Deus estava abençoando a terra de novo, em que o alimento estava sendo abundante e que Judá estava vivendo momentos de prosperidade. Ela voltou naquele exato momento. Qual é o momento ideal para que eu possa recomeçar? Queridos, eu digo para você, nesse momento, o melhor momento é o agora, é já. O melhor momento para você ser abençoado hoje é agora. É você colocar diante de Deus toda a tua luta, a tua dor e começar agora. Deixa o luto para trás, deixa as perdas para trás, deixa o sofrimento para trás. Agora é o momento de Deus para você. E eu queria também deixar aqui para a gente compartilhar desse desafio que Deus está nos dando agora, é não ter medo de encarar o trabalho duro. Noemi, ela voltou para a terra dela para ser empregada, para trabalhar na lavoura de parentes, para viver uma vida de grande labor, de grande luta. Para uma senhora, aquilo dali era algo muito difícil, quando na verdade, naquela faixa etária que ela estava vivendo, era para estar desfrutando e sendo cuidado pelos seus filhos. Quando a gente retorna, querido, a gente tem que estar preparado para trabalhar. Mas não estou falando trabalhar na igreja, estou falando trabalhar a sua vida. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que correr atrás. E é isso que faz a maior diferença. Você quer ter um novo amor? Você quer reconstruir a sua vida? Você vai ter que se esforçar para isso. Você quer voltar a ser aquele jovem, aquela jovem que você foi no passado? Você vai ter que se esforçar, você vai ter que fazer muitas escolhas. Você vai ter que abrir mão de muitas amizades. Se você quer ter uma vida como você teve no passado, ou voltar a ter alegria em viver, você vai ter que se esforçar, vai ter que buscar muito a presença de Deus, vai ter que estar muito próximo daqueles que buscam, porque em determinados momentos vai precisar da ajuda dessas pessoas, porque sozinho não dá não. Noemi tinha a ajuda da sua nora, porque sozinha ela não ia conseguir. E a sua nora também precisava da ajuda dela, porque ela precisava conhecer um Deus diferente. Ela precisava entregar a vida dela agora não para um Deus com letra minúscula, mas um Deus de letra maiúscula. Ela ia precisar recomeçar e reconstruir a vida dela com um novo amor e deixar a tristeza do luto para trás. E Noemi foi fundamental para que esse projeto de Deus fosse concluído. Eu queria encerrar essa palavra aqui
Alguém conhece quem foi Ruth? Dentro da genealogia dela? Quem foi Ruth? Se não me falha a memória, eu acho que Ruth, ela foi a bisavó de Jessé, estou certo? Que gerou Davi, e que depois de muitas outras gerações, na casa de José e de Maria, a genealogia de Jesus foi ali, a raiz, a árvore genealógica de Jesus foi culminada ali, através da linhagem de José. Então você percebe como Deus ele é tremendo, através da geração desta mulher, que foi abençoada pela sua mãe, pela sua nora, pela sua sogra, que foi inserida dentro de um povo abençoado, o povo de Deus, e ali ela teve a oportunidade de constituir uma nova família. Ela foi uma precursora, uma mulher que foi usada por Deus para gerar gerações, e essas gerações gerar o pai daquele que foi o grande rei de Israel, que depois, através dessa genealogia, veio Jesus. Olha como Deus ele é tremendo. Quando nós nos colocamos diante do Senhor para recomeçar, Deus não apenas nos faz construir uma nova história, mas Ele conta com essa história para fazer a diferença no mundo. Talvez você esteja chorando hoje, meio sem lógica na sua história, não sabe quem você é dentro desse contexto. Deus está falando para você nesse momento que Ele quer que você seja a precursora de milagres, de bênçãos, de gerações a partir de você, que faça a diferença. Quem sabe na tua descendência aí não vai ter um grande pastor, uma grande pastora, um grande missionário, uma grande missionária. Quem sabe vai ter aí um grande líder, que vai ter o Senhor no coração de fato, e fazer a diferença na nossa nação. Talvez você ache até engraçado: ih, pastor, ainda sou uma criança. Deus também chama crianças. Ih, pastor, sou muito velha, muito velho. Deus também chama velhos. Deus usou Noemi para um propósito, e o propósito foi preparar uma descendência, e criar essa descendência servindo ao Deus de Israel. Não importa se você é moabita, se você é dos povos mais pagãos, se você tenha vivido uma vida tão errada, não importa a tua história, Deus está mostrando na Bíblia que Ele não liga para isso não. Se você se deixar ser usado por Ele, mesmo que você não tenha uma linhagem, que você não tenha gerações, que você seja o primeiro da tua casa, Deus vai fazer de você bênção. Essa palavra de Ruth, ela chamou muito a minha atenção há quase 20 anos atrás, porque foi o precursor na minha vida para o ministério. Deus mostrou para mim assim: não importa de onde você veio, qual a família que você fez parte, ou os deuses que eles serviram, importa que agora eu estou te dando uma família, e essa família era minha esposa, e essa família vai ser uma família bendita e abençoada, e através da tua descendência eu vou abençoar outras famílias. E Deus mudou a minha história. Deus me deu uma família, e hoje eu tenho uma descendência, e hoje eu posso abençoar vidas. Da mesma forma também Deus pode fazer com você. Aquilo que você pensa que é o fim da linha, é apenas o começo de grandes oportunidades que Deus vai estar dando para você. Eu tenho certeza que daqui de dentro vai sair grandes pastores. Já existem. O Senhor só trazendo de volta a alegria do ministério, o prazer em servir, a ousadia em pregar. E vocês vão ver esses pastores pregando aqui daqui a pouco tempo. Esses homens e mulheres de Deus que Deus tem levantado com o chamado, com o ministério. Tenho certeza que também daqui estão já saindo grandes líderes, grandes homens e mulheres. Não importa a idade, seja o mais novinho até o mais experiente, vai estar aqui pregando, ministrando, cantando, adorando ao Senhor. É um momento difícil para todo mundo, mas a gente não pode ficar no luto. A gente precisa se levantar, e a gente precisa voltar para o propósito de Deus. Deus abençoe você nessa noite, e que essa palavra de recomeço seja algo que impulsione você, para você
começar a fazer as coisas diferentes a partir de hoje. Deus tem falado muito ao meu coração, igreja, sobre mananciais, uma igreja abençoada aqui nesse lugar. Deus tem falado poderosamente no meu coração que nós vamos ganhar muitas almas para Jesus nesse lugar, nesse ano de 2021. A pandemia vai continuar, mas nós vamos continuar ganhando almas, vamos continuar sendo abençoados, vamos continuar vivendo nossos relacionamentos, constituindo as nossas famílias, vivendo em relacionamentos, adorando ao Senhor, porque a vida vai continuar. E nós vamos precisar continuar vivendo essa vida na presença de Deus. Amém. Vamos orar então, queridos. Quem está nas redes sociais também, curve a tua cabeça, nós vamos falar com o Senhor. Pai querido, graças te damos, ó Pai, por esse culto, ó Pai. Graças te damos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, pelo grande privilégio, pela honra de estarmos aqui na tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de recomeçar. E assim como a história de Ruth, ó Pai, da sua sogra Noemi, uma história tão cheia de tragédias, de perdas, de sofrimento, de ameaças, e o Senhor preservou a vida, Senhor, dessas mulheres, e através da decisão dessa jovem Ruth, o Senhor mudou a história dela, e através da história dela mudou toda a sua história, e também de todos aqueles que vieram depois dela. Ela foi a precursora de reis, foi a precursora, ó Pai, de um projeto que o Senhor estabeleceu para que o Messias, o teu Filho, viesse ao mundo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não olha a nossa nacionalidade, o Senhor não olha a nossa linhagem de família, o Senhor olha o nosso coração. Ó Pai, muito obrigado, ó Pai, por esta oportunidade nesta noite. Eu quero colocar a vida da Lavínia nas tuas mãos. Quero pedir ao Senhor que esteja abençoando a vida dessa pré-adolescente. Pai, diante das decisões que ela tem tomado diante do Senhor, pelo poder do nome e do sangue de Jesus, repreenda todo mal, todo espírito contrário teu, vá trabalhando no coração, na mente, no seu corpo, para que, Senhor, no tempo do Senhor, possa florescer, ó Pai, o teu propósito na vida dela, Senhor. Abençoe a vida da Kátia, Senhor, dê sabedoria a ela, força, para que ela possa ser instrumento nas tuas mãos, para abençoar a vida da sua neta, Senhor. Pai querido, eu quero pedir por todos que estão aqui, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde e derrame bênçãos, que o Senhor abençoe a vida de todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Derrame também uma porção, ó Pai, especial da tua bênção sobre a vida dessas pessoas. Nós agradecemos ao Senhor, te louvamos nesta noite, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do teu Espírito Santo venham estar agora sobre todas as vidas enlutadas. Irmã Sandra, diaconisa Sandra, diaconisa Dilma e todos aqueles que perderam seus entes queridos, com toda a tua igreja espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Glória a Deus, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos encerrando o culto desta noite. Amém.